Agora nós temos entrevista ao vivo aqui no programa e o Rafael Paz vai apresentar o nosso convidado. Boa tarde, Rafael. Olá, Tony, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu tenho o prazer de receber hoje, aqui no estúdio do Voz, o Coronel Sérgio Malucelli, que é o presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado do Paraná. E o Coronel veio gentilmente hoje aqui conversar com a gente sobre um assunto aí que ainda está muito aflorado, né, em todo o país, que são os reflexos da paralisação dos caminhoneiros nos últimos dias. Coronel, primeiramente, uma boa tarde para o senhor e obrigado pela sua presença aqui conosco. É um prazer estar aqui e poder falar com vocês a respeito dessa paralisação que tivemos por parte dos autônomos e que teve reflexos diretos no setor de transporte e na economia como um todo. Coronel, o senhor como um dos principais representantes aí da categoria, né, do meio todo dos transportes, dos caminhoneiros, eu gostaria que o senhor começar, na verdade, conversando com o senhor sobre um assunto que eu acho que está no encalço aí de muita gente, que é uma informação de que pode haver uma nova paralisação. A gente mal saiu de uma, né, que terminou, vamos dizer, oficialmente ontem. Hoje ainda temos muitos reflexos ainda dessa paralisação, mas pode haver uma nova paralisação agora no dia 4. Antes dos reflexos, eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, sobre essa nova paralisação. Entendemos está sendo viralizado isso pela WhatsApp, de uma nova paralisação por parte de caminhoneiros na próxima segunda-feira. Só pode ser inconsequência, né? De pessoas inconsequentes para o nosso país, para a nossa economia, para a nossa sociedade. Os empresários de transporte em nosso estado repudiam com veemência esse tipo de acontecimento que está sendo feito. Só pode ser de pessoas inescrupulosas, de pessoas que desejam o pior para o país e que de forma alguma temos que demonstrar qualquer tipo de apoio ou de solidariedade. Isso não pode acontecer. Passamos aí por 10 dias de dificuldades em que os empresários de transporte foram as vítimas, não há dúvida, e que hoje estamos aí tentando nos recuperar, tentando trazer para o Porto de Paranaguá tudo aquilo que foi deixado nos últimos 10 dias de paralisação. Tá certo. Tanto aqui em Paranaguá, na nossa região, né, Coronel, quanto no Brasil como um todo, ainda deve se levar aí, em todos os setores, cerca de 10 dias para a vida voltar ao normal. Então, uma nova greve seria muito prejudicial agora na próxima segunda-feira. Então, a gente até alerta, você que está recebendo essa informação, tente apurar, porque o que mais se existem hoje são as chamadas fake news, né, as chamadas notícias falsas e que rolam à torta e direito por aí, então a gente tem que ter muita atenção antes de repassar uma informação dessa. Coronel, voltando a falar agora, começando na verdade sobre os reflexos dessa paralisação, a gente viu que houve uma pauta justa, né, que foi atendida aí então nesses dias aí de greve, de paralisação, ali pelo 6º dia mais ou menos, a pauta foi atendida, o governo federal deu as suas medidas para que a paralisação fosse encerrada, mas depois parece que ela perdeu o foco, né? Como é que o senhor avalia isso? Primeiro vamos reconhecer e fomos solidários à pauta dos empresários, dos transportadores autônomos. Sim. Os empresários de transporte realmente foram solidários à pauta, né? Havia uma necessidade de rever aquela política de aumento do diesel em nosso país, que estava sendo um aumento diário. E você não consegue adaptar a sua planilha de custo a um aumento sistemático diário. Então, esta pauta de redução do diesel e essa pauta de realimento do diesel daqui 60 dias foi pauta até que interessou ao transporte rodoviário. Agora, nós não compactuamos com a bandalheira com o que ocorreu depois, em que motoristas de empresas de transportes foram retirados de seus caminhões, que surraram, mataram, veículos de imprensa, da imprensa foram também atingidos. Atacados. Nós tivemos 47 caminhões de empresa de transporte depredados, quebraram para-brisa, furaram pneus, rasgaram a lona. Tivemos um motorista morto. Tivemos também, um motorista morto. Nada disso podemos compactuar. O empresário de transporte em nenhum momento aceita esse tipo de bandalheira que ocorreu após o 3º ou 4º dia, onde infiltraram pessoas com motivos diversos, com objetivos difusos, que não foram aqueles que os
autônomos estavam pregando. Eu tenho a certeza que Os o motivos transportador iniciais, né, Coronel? autônomo de Paranaguá não foi o responsável por tudo isso. E o empresário de transporte foi vítima, porque ficou com o seu caminhão parado na rodovia, impossibilitado de sair. As empresas tiveram que reter seus caminhões dentro dos seus pátios, porque você tem um patrimônio de 600 mil reais, além de defender a vida do seu funcionário, do seu motorista, que é fundamental, você também tem que defender o seu patrimônio, colocando na estrada quando tinha um bando de vândalos que estavam aí infiltrados e quebrando veículos da imprensa e caminhões e ofendendo inclusive nossos trabalhadores. Agora, Coronel, o senhor, enquanto presidente da FETranspar, fizeram até, né, lá na federação um levantamento aí de qual foi o prejuízo diário aí, somente aqui para o estado do Paraná, né, e foi bastante alto. Só no estado do Paraná o prejuízo diário para o setor de transporte foi de 110 milhões dia. Da indústria, 450 milhões dia. Do agronegócio, ainda estão fazendo levantamentos. Só pintinhos tiveram que matar 6 milhões. Pois é. Frango, 6 milhões e 700. Todas as empresas que produzem esse modal da avicultura tiveram um prejuízo enorme que tiveram que fechar. Foram 10 dias que deixaram de exportar. Foram quase 18 mil caminhões que deixaram de chegar ao porto de Paranaguá. Foram 1.200.000 toneladas que deixaram de ser embarcadas. Foram 20 navios que ficaram ao largo do porto de Paranaguá. Agora, se você somar todo esse prejuízo, passa de 800 milhões dia. E quanto ao apoio do governo do estado, Coronel, como é que a federação encarou? O governo do estado foi fundamental para que contribuísse para o final do movimento. Ele instalou-se um gabinete de crise, onde todas as entidades do setor produtivo participaram, estiveram junto. A governadora esteve à frente desse movimento, o secretário de Defesa Civil, Coronel Maurício Tortato, foi excelente na coordenação e tivemos aí uma atividade muito intensa. Pena que nos últimos dias houve um probleminha em Castro, onde houve a necessidade do emprego da força, houve a necessidade, sem dúvida, e o comandante do batalhão dos Campos Gerais agiu com parcimônia, com dever, e seguiu, inclusive, como se combate um controle de distúrbios civis, que é preconizado mundialmente, e não teve um feliz muito satisfatório. Mas eu acho que o movimento chegou ao fim, onde todos os 174 pontos de parada ou de paralisação foram dissolvidos. Isso aqui no estado, né? No estado do Paraná. E a Polícia Rodoviária Estadual, Federal, depois com o apoio inclusive do Exército Brasileiro, foi resolvido sem maiores consequências para o trabalhador em transporte, para as empresas de transporte e para a comunidade paranaense. Agora, Coronel, o senhor que vive o cotidiano diário aí de transporte de cargas, como é que o senhor avalia esse momento, o dia de hoje, sexta-feira, né? Tivemos aí, ao longo no Brasil todo, 11 dias de greve. Aqui no Paraná, dá para a gente dizer que foi até o 9º, 10º dia, depois já começou a normalizar, né? De forma mais eficaz. Como é que o senhor avalia o dia hoje e os próximos dias, então, para a gente retomar justamente aí a normalidade do abastecimento, seja de combustível, de alimento? Eu acho que o fundamental aí hoje é abastecer o combustível, porque com o combustível você transporta, você leva a mercadoria até o supermercado, até a farmácia, né? Aonde o povo vai consumir. Eu acho que vão precisar de mais uns 3 a 4 dias para voltar ao normal, porque nós temos no Paraná 2.750 postos de revenda de combustíveis. Nós precisamos de 23 milhões de litros dia que consome-se na sua plenitude. Só Curitiba e região metropolitana de Curitiba nós temos 350 postos de revenda de combustíveis que estão sendo abastecidos. Sim. Isso não se consegue abastecer em um dia, em 24 horas, vai levar 3 a 4 dias. Tendo esse abastecimento, o transportador, o autônomo, ou de carga, ou de passageiro, volta à sua atividade normal. Que a paralisação não afetou apenas o transporte de cargas,
nós ficamos, eu acho que aqui em Paranaguá, com um problema de mobilidade urbana também. Sim. Nossos ônibus não funcionaram. Isso. Nosso sistema de transporte coletivo de passageiro não funcionou. Então, temos abastecendo os postos de revenda de combustível. Nós podemos fazer com que as nossas mercadorias, nosso cidadão possa se locomover também. Tá certo. Coronel, só para a gente finalizar, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da federação, né? Já que o senhor representa, enquanto presidente da FETranspar, qual é a abrangência, quantas empresas engloba, número de funcionários que vocês representam? A Federação das Empresas de Transporte de Carga faz parte do G7, que é o grupo das 7 entidades do setor produtivo, juntamente com comércio, indústria, agricultura, a cooperativa, a associação comercial, enfim. Nós temos aí 10 sindicatos do Paraná, nós temos 22.300 empresas cadastradas na Secretaria de Fazenda, nós empregamos 360 mil empregos diretos, né? E temos aí em torno de uma frota circulante de 180 mil veículos que pertencem ao sistema FETranspar. Então, essa é a potencialidade que nós temos. É uma estrutura bastante grande, né? Respondemos por quase 7% do PIB do nosso estado. E essa mobilização serviu para demonstrar a importância que o setor de transporte tem também no estado do Paraná. Com certeza. Coronel, quero agradecer mais uma vez, então, a sua presença aqui conosco e vamos torcer para que essa notícia aí de uma próxima paralisação tão recente seja uma fake news mesmo, né? Uma notícia inconsequente, com certeza, não pode ser verdadeira, nós não queremos isso para o país. Eu agradeço a oportunidade e a Federação de Transporte estará sempre à disposição de vocês. A gente que agradece, Coronel.